quando a gente fala de mudança de mentalidade, é duro, porque é mudança de mentalidade, né? Pegar uma casa, desconstruir para construir outra. Entendeu? E dói, machuca, a gente. Eu falo porque eu sou assim, né? Busco muito conhecimento, nossa. E tem hora que eu falo, não aceito, não é assim, não é desse jeito. Eu brigo até com Deus, gente. Meu Deus do céu, não aceito, não quero assim. Eu bato a cabeça, eu sou melindrosa. Eu fico assim, não vou, e brigo com Deus uma semana e fico aqui, porque aquela resposta, quero entender. Sou desse jeito. Meu Deus do céu. Porque é desse jeito que já queria que funciona. Até que aquele negócio entra na minha cabeça, até que aquele negócio entra no meu coração, aí eu aceito e falo, tá bom, agora eu vou fazer. Então, vamos lá. Perguntas, dúvidas, angústias, como é que tá a cabeça aí? Fez sentido, não fez? Tá com raiva? O que que tá sentindo? Manda. Graciele, Carla, Jéssica, Ilma, Rayane. Quem mais tá aqui? Quem falou? Dani. Deixa eu ver. Liliane. Liliane tá ali. Bora, gente, agora é a hora das dúvidas. Perguntem. Pergunta o que você quiser, fala o que você sentiu, fala o que você concordou, o que você não concordou. Manda suas crenças, que agora é a hora de desfazer as crenças. Já que eu acho massa, porque o jeito que você fala assim, manda suas crenças, realmente é basicamente isso mesmo. O que acontece? Eu acho que, por exemplo, eu tô numa fase bem peculiar da minha vida, eu diria assim, né? Eu eu estou no noivado e não estou porque eu estou pensando em acabar, não estou e estou naquele dilema da minha vida, sabe? Estou num momento assim bem peculiar porque eu estou muito pensativa e justamente o que você colocou, aquilo que você quer para sua vida, sabe? Aquilo que você almeja, aquilo que você sonha. Eu, particularmente, hoje eu tenho muito foco em crescer profissionalmente falando. Então, meu objetivo maior é nesse sentido. Então, assim, eu tenho tentado focar e tenho tentado melhorar e também me dedicar àquilo que eu quero de fato viver, sabe? O cenário que eu quero viver. Não tá sendo fácil. Então, tipo assim, existe o processo, que é o que você falou. Então, hoje mesmo, eu até parece loucura, mas hoje mesmo você falou algo que interligou com o que eu estava pensando. Eu falo com Deus, sabe? Tipo, eu sei que Deus, ele responde, tipo isso. E eu falei assim, que se hoje Deus tivesse me colocado num lugar que eu tanto queria, que eu tanto quero, e vou conseguir chegar lá, mas hoje, de forma específica, eu ia ser um fracasso, uma derrota. Ia tipo assim, ia estragar tudo, ia ser uma tragédia, porque parando para pensar, o nível de conhecimento que eu tenho que ter não é o que eu tenho hoje, atualmente, sabe? O nível de maturidade, de devoção para o. E a qualidade de tempo que eu tenho que me dedicar para tal situação, hoje, assim, olhando assim, para mim, falaria assim: não, eu não aguentaria. Eu literalmente eu botaria os pés pelas mãos e acabaria fazendo situações que não deveria. E muito bem provável, talvez eu sairia até com um processo nas costas do que eu quero, entendeu? Do que eu almejo. Então, assim, é um processo mesmo de crescimento e aprendizagem. Eu acredito que realmente para você chegar naquela, naquela situação ideal que você quer chegar, você tem que pagar o preço. Não é simples. Você tem que saber se você quer viver aquilo, mas também traçar uma meta e fazer com que as coisas aconteçam para aquilo acontecer. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade hoje na questão de relacionamento por conta disso, tanto por causa do meu tempo, tanto por causa daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo. E, tipo assim, você falou do Tinder, por exemplo. Eu, particularmente, igual, se eu terminar meu relacionamento de fato, que ainda é uma pergunta, que é uma incógnita para mim mesma, eu acho que eu vou demorar para me relacionar por conta disso, porque eu tenho um outro foco diferente do me relacionar, sabe? Porque conversar com pessoas assim no Tinder e tudo, eu vejo como. No momento, para mim, é como se fosse uma. Eu tô perdendo tempo. Eu tô perdendo aquilo, algo precioso. Eu vou ser logo direto ao ponto. Você quer resolver esse negócio agora na sua cabeça? Desse negócio do relacionamento? Vou fazer perguntas pontuais e você vai resolver e sair daqui resolvida. Quero, quero sim. Vamos lá, olha só.
Você acabou de me falar, eu vou denunciar suas crenças. Eu adoro denunciar, gente. Nem sou da delegacia, mas eu vou denunciar as crenças de vocês tudo. Vamos lá. Olha como você fala para mim. Na sua fala, me mostra claramente a sua crença. Qual é a sua crença? Eu não posso ter sucesso profissional e um relacionamento ao mesmo tempo. Você tem uma treta com esse pensamento. Que a sua fala ficou clara agora. Você falou, se eu sair de um relacionamento e eu for para o Tinder, eu vou perder tempo. Ou seja, me relacionar é fazer eu perder foco no meu crescimento profissional. Essas duas coisas na sua cabeça não encaixam. Você tem uma crença de que essas duas coisas não podem acontecer juntas. Eu não posso ser super feliz no relacionamento e prosperar. Talvez essa mesma crença é o que você hoje está olhando para o seu relacionamento e está pensando. Se eu casar, talvez eu vou me dedicar aqui e eu não vou poder crescer aqui. Pode ter a ver também com os comportamentos da pessoa. Mas, assim, só para deixar claro, tem essa crença aí dentro de você. Você não acredita que você pode ter as duas coisas e que uma coisa atrapalha a outra. Essa é a sua crença hoje. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Tá falando a verdade. Então tá, olhando para o seu relacionamento, esse é o sentimento que você está tendo dele hoje. Você está olhando para ele e está falando assim, você está assim, na sua crença aí, eu tenho que escolher entre casar e entre ter sucesso profissional. Aí você tá, eu tenho sucesso profissional, é o caso. Só que isso é só uma crença, você pode ter os dois. Agora eu te pergunto, o que é quando pesa na balança e na sua cabeça, já denunciei sua crença, o que é na sua cabeça que quando você olha para essa relação, você fala, quero ela, e você olha e fala, não quero ela. Como assim? Eu não entendi. Você tá no noivado e tem que render agora. Esse negócio tem que avançar para o casamento e tornar-se real, certo? E você tá assim, ou eu vou dar os passos para ser esposa e viver um casamento, ou eu vou dar um passo atrás e não vou fazer esse movimento agora. Quando você olha para essa pessoa específica que você escolheu até o momento, que você está com ela por vários motivos, qual é hoje na sua cabeça que você fala assim, eu não quero avançar por esse motivo e eu queria fazer por esse motivo. O que que te faz pensar em avançar e o que te faz pensar em não avançar com essa pessoa? O que me faz não avançar com essa pessoa é que eu sinto que a gente está em momentos diferentes. Eu acho que a gente está em sintonias diferentes, sabe? Eu acho que, de certa forma, a gente tem muito cuidado de ser mãe, de querer cuidar, de fazer, de pegar alguém para criar, é basicamente isso. Não que ele precise, até porque ele tem a vida dele, tem as situações dele, o crescimento pessoal que ele está crescendo e tudo. Só que eu sinto que é o meu merecimento, sabe? Eu sinto que eu mereço algo melhor. Eu acho que, de certa forma, não é isso o que eu quero, sabe? É meio confuso. Eu queria muito, mas, tipo, por muitas Não, vamos lá. situações. Não ficar inventando mentirinha, nem dando volta na história. É assim, o que, que você olha para ele e fala assim, ele não tem isso que eu queria que ele tivesse, ele não faz isso que eu queria que ele fizesse. Tem que ter clareza. Eu acho que ele faz muitas minhas vontades, ele é muito pau mandado, sabe? Tipo, tudo que eu quero, tipo assim, tudo que eu mando ele fazer, eu me sinto como se eu fosse o homem da relação. Não, você não sente, não. Você é o homem da relação. Vamos É, olhar a verdade aqui. Sim, eu me sinto, eu sou a porra do homem da relação. Tem uma mulher, eu sou. eu comando, ela faz. Que saco, eu quero um macho na minha vida, caramba. Tipo, eu Tô sou. Eu sou, inspirada hoje, gente. Você que me aguente aqui eu denunciando as sou, crenças de tipo, muito. vocês. Eu sou muito o homem da relação. E eu sou o tipo de menina que eu gosto de ser mais. Tipo assim, né? Eu gosto e não gosto, né? Eu fico entre cá e lá. Entre a menina meiga e doce e entre o macho que está dentro de mim. Porque minha mãe fazia tudo dentro de casa. Então, tipo assim, eu fico Eu cá e lá. aprendi com a minha mãe como que é ser o homem da casa. Olha eu repetindo o ciclo. Por exemplo, não tinha ninguém para trocar o chuveiro, minha mãe trocava, mas eu, particularmente, eu nunca troquei o chuveiro. Mas, por exemplo, minhas condutas em algumas situações eu sou muito macho, sabe? Tipo, então, assim, eu acabo que eu não consigo receber o que de fato eu deveria receber. Então, assim, o meu merecimento, eu acho que eu mereço mais, mas ao mesmo tempo, a minha falta de merecimento entra em conflito com aquilo que eu penso que eu mereço mais. Então, eu tenho um conflito dentro de mim, entendeu? Poxa, eu mereço mais e tô aceitando migalhas, mas ao mesmo tempo as migalhas são boas, entendeu? Então, tipo assim, é uma loucura de sentimentos, entendeu? Eu entendi. Eu vou traduzir para você e trazer para o tema da aula de hoje. Olha como que vai encaixar. Você hoje é uma mulher. Você hoje
é uma mulher. Dentro dessa mulher que você é hoje, você atrai esse tipo de homem, porque você só funciona se for assim. Porque se um homem, um macho, chegar na sua vida, você vai fazer igual a outra. Deus, menina, eu não dou conta, eu quero meu espaço, esse homem quer resolver tudo da minha vida, socorro. Hoje, a mulher que você é só vai conseguir se relacionar com esse. Esse pode sair, vai ser igual a história que a Luciana contou. Esse pode até sair, o outro vai chegar do mesmo jeito. Porque a mulher que você é só atrai esse tipo de homem. Aí eu entendo você olhando e falando assim, eu não quero, você tá numa fase de transição assim, eu não quero mais ser o homem da relação. Eu quero ser a mulher e quero ter um homem posicionado. Aí, dentro da aula de hoje, o que eu ia dizer? Você precisa se tornar, lembra que não é sobre os outros? Você precisa se tornar uma mulher feminina, uma mulher que sabe pedir, uma mulher que é vulnerável, todas essas coisas que são do feminino, para que você tenha um homem masculino. Inclusive, esse homem masculino pode sair até desse que você já está, porque você não dá espaço para ele. Você é o homem, você comanda, você faz. Como que dois homens não ocupam o mesmo espaço? Um tem que sair para o outro entrar. Enquanto você não tirar o homem, igual eu escrevo no meu livro, o nome do meu livro é O Homem em Mim, eu digo lá no meu livro, enquanto você não tirar o homem de dentro de você para deixar um ocupar o espaço na sua vida, não tem como. O seu homem vai estar coordenando e só um homem feminino que vai poder ocupar. Ou um homem masculino para estar com você, ele vai ter que ficar um pouco mais passivo para dar certo, para vocês não ter tanto embate. Entende? É porque é o equilíbrio, não tem como. Ou porque se um homem muito macho chega e ele vai querer ocupar o espaço dele na sua vida, ele vai te regaçar no meio. Regaçar você mesmo. Eu não tô falando aqui de violência, não. É tipo assim, ele vai chegar com os dois pés e vai expulsar seu homem e você vai ficar tão desequilibrado e vai falar assim, não sustento isso. Porque a pessoa que você é hoje não sustenta esse homem macho na sua vida. Então, o que você tem que olhar para o cenário não é olhar para o seu noivo hoje, é olhar para você. Eu quero um homem diferente desse, mas eu não sou uma mulher diferente. Se eu terminar com ele e eu continuar sendo a mesma, eu vou atrair a mesma coisa. O que eu sugiro você fazer? Já tá no meio do balaio de gato mesmo? Treina e começa a virar essa mulher que você quer ser, mulherzinha, para você ver se ele não se torna um hominho. Aí, se você, depois de um tempo, se tornar mulherzinha e ele não for para esse lugar de homem, você pode mandar ele catar coquinho. Aí, porque você já vai estar diferente, já vai estar preparada para um outro nível de homem. Aí, o que você está fazendo agora? Justamente porque o seu homem, o seu macho, que quer prosperar, que quer poder, que quer título, porque isso é coisa masculina, tá? Você está tão ativada nisso, por isso que para você é assim, ou eu vou ser esse homem que vou conquistar o mundo, ou eu vou ser a mulherzinha casadinha. Aí não está encaixando na sua cabeça essas duas coisas. Aí você está assim, é melhor dispensar esse cão aqui e ter o meu poder, conquistar as minhas coisas. Só que você vai fazer o trabalho, cara, eu vou ser bem. Hoje eu estou rasgadando aqui com você. Você vai fazer o trabalho, e eu estou falando isso por mim e por todas as mulheres que eu já atendi na mesma situação. Tu vai lá, e muitas que estão aqui vão poder concordar com o que eu estou falando. Tu vai fazer o caminho, tu vai estudar, tu vai trabalhar, tu vai ser guerreirona, tu vai construir tudo. Para um dia tu olhar e tu querer simplesmente só ter uma pessoa do seu lado para estar lá com você. Você pode fazer as duas coisas juntas. Uma coisa não elimina a outra, só que você precisa o seguinte, é o que eu falo, é equilíbrio. No seu trabalho, na vida corporativa, você vai poder fluir, você vai poder usar mais esse masculino, você vai poder prosperar. Mas com o relacionamento lá, você vai ter que ser feminina. Você vai ter que aprender a equilibrar essas duas energias. Você vê, eu sou aqui, ó, vida louca, pá, pum, faço as coisas. Minha filha, quando eu tô comigo, já tinha assim, oh, meu amor, ai, que bom que você chegou, virou outro ser humano, minha filha. Meu tom de voz muda tudo, porque é o que eu falo, a gente não tá em guerra o tempo todo. A mulher, que ela é mais masculina, ela acha que ela está em guerra o tempo todo. Não, gente, a gente não está em guerra. Quando eu estou em guerra, eu estou com a minha armadura. Eu saí da guerra, voltei para casa, em casa eu não preciso andar armada, não. Em casa eu tiro a armadura e só sou eu, de boa. Chinelo no dedo, cabelo bagunçado. Só que o que vocês fazem? Fica no masculino o tempo todo. No trabalho, chega em casa, quer ser o general também. Não, peraí, se acalma. Você vai usar essa energia mais masculina ali para trabalhar, para produzir, porque você gosta, você se sente bem. Mas quando você estiver com alguém lá, você vai ser mocinha. Lá você vai chegar e falar assim: quer ver eu falar as frases que me incomodavam, que é para incomodar vocês também. E aí, amiga, isso aqui, você é doida para dizer um sim? Você fala assim: preciso falar com meu marido para a gente combinar antes. Nossa, ela não, é que lá em casa a gente combina tudo, pensa. E ser doida assim, ai, a minha vida era minha, eu fazia o que eu queria. Não. Eu vou conversar com meu marido primeiro para a gente ver como é que a gente vai resolver. É sobre isso.
Aí lá no seu trabalho, você vai meter o dedo na cara dos outros, vai fazer, vai acontecer em casa, você, mozinho, tá pensando aqui, o que você acha, tal coisa, isso aqui tá bom? É assim, é os dois equilíbrios, para você ter, que é o que você tá querendo. Você quer ter sucesso profissional e quer ter um homem masculino do seu lado, dá para super fazer. Quer ver uma pessoa que eu adoro seguir ela, que é a Natália não, gente, é Nicole Freia. Ela é esse estereótipo. É uma mulher que tem um baita negócio na internet, que fatura milhões, mas que decidiu ser feminina. Encontrou um homem macho, um nordestino ainda, bravo, entendeu? Cheio de masculinidade, prospera também no digital, milionário, e ela é isso. Tá lá com o marido dela, tem a filha dela, faz uma coisa de mulherzinha e vai lá no meio do dia gravar a aula dela, tem as alunas dela e tem o negócio dela. É isso que você pode fazer. Só que o que eu vejo, que eu acho muito ruim e deficiente, assim, dentro do cenário, é essa conjuntura que se inscreve no mundo. Que a mulher cresce com essa história de não precisa de homem, seja independente, faça tudo, não que seja errado, mas faz de uma forma desproporcional para chegar no meio da vida e ter que refazer o caminho todo, que é o que eu estou tendo que refazer, é o que eu atendo mulheres de 50, 60 anos que está tendo que refazer esse caminho, porque fez a porra do caminho errado a vida toda. Então, assim, o que eu tenho que trazer é o equilíbrio para ter as duas coisas. Só que a gente vai ter que ser humilde, vai ter que ser florzinha, vai ter que se moldar. Então, assim, a sua treta hoje é para de ser feminina, para de ser masculina. E seja feminina não por causa de um relacionamento, não, porque isso vai fazer bem para você, para sua vida, para sua saúde mental, para sua saúde física, tudo. Sei que o seu feminino vai te moldar. Inclusive, vai te ajudar a ser melhor nos negócios, porque você vai pôr menos energia e vai atrair mais com mais facilidade. Esse é o poder do feminino. E você vai se relacionar com o homem que você quiser. Masculino, maravilhoso, vai ser feminina, linda e vai poder ter um negócio também super bem sucedido, ter seus títulos, enfim. Uma coisa não anula a outra. É só porque em casa você não vai poder ser o chefe. Você pode ser o chefe no seu trabalho. Em casa você não é o chefe. Até porque você não quer ser o chefe. Você quer um cara forte, firme, que vá lá e faça. Não você ser o chefe igual você está hoje. Pô, eu mando tudo, o cara faz. Caramba, eu não quero isso. Então, neste local, eu não vou ser o chefe. Eu vou ter outro papel aqui, que não é menor, que não é desprezível, que só é diferente. Mas que é feito por uma escolha, gente. Eu vou falar aqui, para a gente finalizar esse tema, que eu falo sempre. A submissão é estar debaixo de uma missão. O cara tem uma missão, eu falo, caraca, eu gosto disso, apoio isso, o cara quer construir casa na África. Eu quero viver essa missão com ele, vou para a África viver isso com ele. Isso é uma submissão. O cara tem uma missão clara e eu quero viver essa missão com ele. Então, ele está aqui na frente e eu estou aqui. Ele está na frente da guerra, eu sou o general, dizendo que não tenho menos, não tenho mais. A diferença é que ele que vai dar o peito na bala por mim. Que é uma diferença bem grande, né? Que a responsabilidade dele é muito grande. Só que a submissão é diferente de subjugação. As mulheres das nossas ancestralidades, elas não eram submissas, porque não havia uma escolha. Elas eram subjugadas, ou seja, elas viviam debaixo de um jugo. Elas não tinham como sair daquilo, elas não tinham apoio da sociedade, elas não tinham independência financeira e elas viviam ali porque eram obrigadas. É diferente, elas eram subjugadas. A submissão, ela é uma decisão sua. Você escolhe viver aquela missão com o cara, ninguém te obriga a nada. É você que olha, você tem que escolher muito bem. Você fala, cara, eu admiro esse cara, ele é foda, eu vou nessa missão com ele. E é uma decisão sua. E você vai abrir mão do que for preciso, você vai nessa missão com ele, porque faz sentido para você. Você escolhe. Assim como, na Bíblia diz assim, é uma coisa muito coerente com a outra. Mulher, seja submissa aos seus maridos, você ande na missão com ele. Marido, a missão dele é muito maior que a sua. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se possível, dando a vida por ela. Agora, o que eu te falo, a partir do momento que você não tem um homem que é masculino, que é protetor, que Deus é o cabeça dele, que ele te dá segurança total, é impossível ser submissa. É a matemática, ela é 1 mais 1 é 2. Se não tiver 1, não tem 2. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, eu tenho um homem que cumpre o papel dele, fica muito fácil cumprir o meu. Agora, se eu tenho um homem que não me dá segurança, que não cumpre o papel dele direito, eu nunca vou conseguir ser submissa, porque o meu estado psicológico de me defender vai ficar, o meu estado de alerta vai ter que ligar. Eu olho para ele, não posso confiar nele,
eu olho para ele, não posso confiar a minha vida para ele, porque ele não confia a vida dele a Deus e ele não me passa segurança. Impossível ser submissa. Impossível. Qualquer mulher coerente, se ela não tiver um homem que tem essas características, ela não tem que ser submissa a ele, por segurança própria. Agora, se ela tem um homem que deixa tudo isso, claro, não que ele vai ser perfeito, mas que ele dá segurança para ela, protege ela, e acima de tudo, ele tem Deus como guia dele, essa mulher pode dormir em paz. E ser submissa não será um problema. Na verdade, será, gente, uma grande leveza estar nesse lugar, porque tem alguém que eu sei que luta por mim, que me honra, que vai morrer por mim, que cuida de tudo, e que é fiel, e com uma série de coisas. Então, eu vou ficar, sossegadinha. Eu sei se amanhã eu quiser ter filho, ficar 2 anos em casa sem fazer nada, ele vai fazer comida, ele vai cuidar da gente, ele não vai me humilhar. Eu tenho uma série de garantias. Agora, quando eu não tenho esse homem, um homem que não sabe o que quer, um homem indeciso, um homem inseguro, um homem que não vai para a vida, não tem como você ficar segura, minha filha, não tem. Então, pode fazer a escolha, faça a escolha certa, entendendo qual é a hierarquia das coisas, porque você pode escolher, submissão é uma escolha. Por isso que eu quero escolher um homem bem macho para minha filha. Ai, você é tão submissa, gente. Ai, meu amorzinho, você é assim, bonitinha, gente, que eu quero paz. Eu quero ser carregadinha no ombro para um homem. Eu não tive isso no pai, não tive isso na vida, então eu vou escolher isso, eu vou viver isso assim, numa boa. Eu vou ser diminuída, vou continuar fazendo meu trabalho que eu amo, vou dedicar, vou abençoar muitas mulheres e tá tudo certo, uma decisão. Mas essa decisão tem que ser feita alinhadinha assim, ó. 1 mais 1 é 2. Se eu falto com o meu papel e se ele falta com o dele, não tem como completar essa matemática. Ficou claro? Ficou. Então, trata isso aí, que é a causa de tudo. Inclusive, terapia, tá? Para resolver, para deixar o ciclo da sua mãe, para tirar essas crenças aí da sua cabeça, você não tem que perder 20 anos e ter que refazer o caminho de novo. Entendi. Tá? Dá para ser mãe, dá para ser empresária, dá para fazer tudo. Uma coisa de cada vez ali, juntando tudo, não precisa se sacrificar e fazer só uma coisa e depois a outra. Uma coisa não exclui a outra, isso é uma crença limitante, tá? Entendi. Tá bom. Dúvidas, angústias, aflições, quem mais quer ir um balançado? Deixa eu ver, a Jéssica escreveu aqui. A aula de hoje foi tão boa que fiquei até sem palavras de tanta verdade. Estou inspirada, gente. Pergunta, gente, mostra, agora é a hora. Não vai dormir com essa crença na cabeça, não. Bota aqui, fala, tô incomodado, o que você tá falando tá me incomodando, eu não aceito isso, bota. Bora, expressa esse negócio aí. Ô, Jaque, o que acontece na vida de um homem para ele ser o homem feminino? Porque a gente sabe, no nosso caso, que somos mulheres masculinas, que a gente teve isso, aconteceu várias coisas para a gente chegar nesse ponto. E ao contrário, o que aconteceu com ele? Tá. Um homem mais feminino é a mesma coisa, ele ativou mais a energia feminina, às vezes por conviver mais com mulheres, por não ativar a fúria dele natural, sabe? Ele aconteceu o oposto da mulher masculina, ela ativou a fúria, ela ativou essa coisa de vida. Ele foi o oposto, ele tinha muitas mulheres para resolver a vida por ele, ele entendeu que ele não tinha tanta força quanto as mulheres, porque às vezes as mulheres resolviam mais as coisas para ele do que ele ficou numa situação confortável, ele foi aprendendo a ficar ali numa energia sempre de mais passividade, ele não acessou a fúria dele, porque todo homem masculino tem fúria, e a fúria aqui não é de violência, é fúria para ir para a vida, para enfrentar, sabe? É esse masculino mais ativado. A criação dele moldou ele para isso. E aí ele busca uma mulher masculina, é isso? Porque ele só consegue lidar com essa mulher, porque a mãe dele provavelmente era masculina, as irmãs deles eram masculinas, ele aprendeu a lidar. E para lidar com essa mulher, ele tinha que ser um homem mais passivo, senão ele tinha que socar a cara de alguém ou ele tinha que submeter essas mulheres. Pensa comigo, se ele era um homem e as mulheres são mais velhas que ele não tem essa hierarquia. Então, psicologicamente, é melhor ele se conter. Senão ele vai ter que atropelar essas mulheres, mas elas têm uma hierarquia maior do que ele, não dá para fazer isso. É tipo bater na mãe, entendeu? Então, para esse homem se transformar num masculino, ele também tem que entrar num processo e querer, né? Ele tem que entrar num processo, ele tem que andar com homens e tem que acessar a fúria dele.
né, ir para a vida e falar, eu sou macho, eu resolvo, e ele tem que, igual a gente tem que ser vulnerável, fazer todo o processo reverso, e ele vai ter que fazer esse processo de, eu dou conta, deixa aqui que eu carrego, e ir para a vida. Só que, cara, o homem é até um pouco mais simples ele fazer esse processo, porque o masculino, ele, quando ele acessa, menina do céu, porque ele é próprio para fazer isso, então ele é próprio para gerar testosterona. Na hora que ele põe esse negócio, minha filha, ele vai embora, igual um touro bravo. Mas aí ele precisa querer também, ativar. Eu conheço vários homens que ficam, ai, mora com a mãe, ai, a família. Eu falo, cara, acorda, vira macho, caramba. Eu fico dando uns catucadas aqui nos que eu conheço aqui. Eu falo, não, vamos, hoje tem vários eventos aí legendários, uns tem de homem. Eu falo, vai lá pra formação, vai aprender, vai andar com homem, vai fazer esporte de homem, uma luta, não tem, vai fazer trem que ativa você. Homem que quer vida facilzinha, que quer não sei o quê, tudo assim, isso é feminino. Fala, não, você tá com o seu feminino muito alto, credo, sai daí. Tem que ir para um lugar, porque assim, pensa assim, a lógica é que ele tem que ser um ser tão animal a ponto de matar alguém para defender alguém, não é isso? Então ele precisa acessar uma fúria. Nós, mulheres masculinas, acessamos isso. A gente fica capaz de matar alguém para defender alguém da gente. A gente criou isso. Sendo que a gente, no feminino, a gente não consegue fazer isso. Então, assim, esse homem tem que ativar a fúria. Uma fúria de uma forma madura, porque o homem também tem muitos homens que eles acessam a fúria de uma forma ruim, que é os homens abusivos, que é os homens que agridem. Ele tem fúria, só que ele não é maduro para lidar com ela e usar isso ao favor da família, não contra a família, entende? Esses homens também que saem pegando um monte de mulher, tudo, eles usam essa fúria e usam essa coisa masculina de forma equivocada. Mas você percebe que eles têm fúria, só que eles não têm maturidade para lidar com elas. Então, ele submete à força, ao invés de usar um pouco daqui, usar a fúria. É a fúria do homem de bem, ele tem que usar para proteger a si e a sua família. Quando ele usa isso para submeter a sua família, é onde vem os relacionamentos abusivos. Mas esse homem tem fúria. Então, ele só precisa trabalhar isso, entender isso melhor. E esse que está mais feminino tem que ativar isso, que ele não ativou. Mas daí é homem que às vezes tem bloqueio, não podia falar, bloqueio com o pai. Todos têm bloqueio com o pai, gente. Nossas tretas, tudo é bloqueio com o pai. Não teve boa referência masculina, às vezes o pai era agressivo e falou, não quero ser um idiota como meu pai, ficou mais passivo, não podia se expressar, viveu num lar, justamente que o pai era muito, assim, abusivo e ele tinha que se rebaixar, aí ele vai para a vida com essa criança dentro dele que acha que não pode avançar. Então tem vários fatores, depende do contexto da pessoa. Pode perguntar, Luciana? Aí aqui. Jaque, a gente falou muito aí de questão de relacionamento, homem, mulher, masculino e feminino, mas você trouxe umas coisas que eu achei interessante, que eu queria que a gente trouxesse também, que você falasse um pouquinho sobre o lado da prosperidade, né? Então, assim, eu vejo que hoje, até um pouco de mim também, eu acho que um certo receio, ou sei lá, alguma coisa para me relacionar. Aí eu vejo que isso no começo, aí eu vejo assim, mulheres que acabaram de casar, né, e se separaram, ou que estão na beira aí do casamento, pertinho do casamento, como as colegas falaram também, que tem as inseguranças. E quanto à prosperidade, que às vezes eu vejo isso, eu vejo às vezes, até comigo mesmo, em alguns casos eu me boicoto, eu vou indo, aí eu estou num resultado bem legal, aí depois eu vou e eu sinto que eu dou uma travada, assim, e às vezes é até de mim. E às vezes a gente tem uma resistência, por mais que racionalmente a gente queira, né? Eu não sei se é questão das crenças, enfim, me dá uma luz sobre isso. Tá, deixa eu só entender a sua pergunta. Você quer entender por que às vezes você trava na prosperidade? Porque aqui a gente viu aqui, elas falando, e eu falei um pouco também da questão do travar no relacionamento, nos relacionamentos, né? Então, como você falou, com certeza a gente tem alguns bloqueios, tem a questão das crenças, enfim. E a questão da prosperidade, desse comportamento também, às vezes até falta um pouco de comprometimento, né? Assim que a gente vê que os relacionamentos não evoluem. E trazendo isso para a prosperidade. As duas coisas, eu vou casar bem legal agora com a sua pergunta. As duas coisas, elas andam bem juntas, tá? Relacionamento e prosperidade. Porque eles têm princípios bem parecidos. Uhum. A prosperidade e os relacionamentos é uma crença relacionada a pai e mãe. Os dois têm as mesmas bases, tá? Quando você também lá, toda a sistêmica vai explicar. Quando você não toma o seu pai, não toma a sua mãe, não resolve as tretas, a mãe é a prosperidade, é a vida, ela é o fluir, o dinheiro vem. Mas você tem treta com o pai, o dinheiro não fica, porque o pai é a potência de deixar o dinheiro fluir. Então, assim, relacionamento
E prosperidade tem as bases bem parecidas de que precisam ser resolvidas para fluir. Então, geralmente, as pessoas que têm problema no relacionamento têm problema no dinheiro. Então, quando resolve uma coisa, resolve a outra. Olha a mesma base, né? Uma mulher masculina, ela faz dinheiro com muito pesar, porque ela está fazendo na força do braço, na força do ódio. Ela está ativando muito o masculino dela e está gerando muita testosterona que deixa ela mais estressada. Então, ela não tem bem-estar. Se ela não tem bem-estar, ela não vibra em algo que é fácil. Então, o dinheiro vem com dificuldade. Uma mulher que ela sabe usar o masculino dela a favor dela, ela... Que é, meu filho? Ela usa o masculino dela para... Ela usa o masculino dela contra ela, não a favor. Hoje eu uso meu masculino a meu favor. Eu falo, você vai lá, você vai fazer, mas daqui a pouco você vai descansar. Tipo assim, eu cuido, eu uso o meu masculino para cuidar de mim, não para me massacrar, como eu fazia antes. Senta aqui nessa cadeira, você vai trabalhar o dia todo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você tem que entregar resultado. Eu era um chefão para mim mesma. Entende? Então, aí quando você traz o seu feminino para os negócios, é o que eu te falo, você prospera com mais facilidade, porque você começa a atrair. Gente, a energia é tão forte. Eu quero muito que a minha mentora, o horário dela tá muito puxado, mas eu vou ver se até nessa semana, mesmo que deixe gravado, se depois, lá para quarta ou quinta, se ela puder, quero que ela fale muito dessa energia. É tão forte esse negócio de energia, porque uma das energias que a gente tem é energia sexual. Eu gosto muito que ela fale disso, eu quero que ela entre no tema, mas eu vou fazer aqui para englobar. A gente tem energia sexual, a gente tem o nosso processo hormonal. Quando a gente entende o nosso feminino, a gente usa muito isso para fazer dinheiro. Entende? Muito mesmo, porque você está atraindo, você vai fechar a venda, você está passando uma imagem assim de ser sexy, as pessoas te querem, os clientes, eles não sabem nem dizer o porquê, porque você está totalmente feminina. Você vira uma atração, e essa atração, ela não é só para homem, não, essa é uma atração mesmo de dinheiro, sabe? Então, assim, aprender a acessar esse feminino cura muitas coisas, e quando você usa ele de forma correta, você também prospera com uma facilidade maior. Aí eu quero. Aí, voltando para a crença, para deixar mais completinho a resposta, essa crença que você tem a respeito do dinheiro tem que ver. Às vezes tem culpa, né? Que tem todo o processo. Eu quero falar isso na última aula, que é as questões familiares, tá? Que eu trouxe primeiro a responsabilidade para você e depois quero fazer da última aula das crenças familiares. Às vezes tem culpa, se prosperar muito, né? Como vai fazer? Tem que quebrar esse vínculo familiar de pobreza. Às vezes, essa crença, assim, olha como uma coisa envolve a outra, né? Eu sou uma mulher altamente independente, eu sou uma mulher que vai para a vida, que faz as coisas, mas eu quero um relacionamento. Aí, às vezes, eu quero um homem muito forte, muito firme, eu me boicoto, eu não prospero tanto, porque eu penso, poxa, se eu construir tudo sozinha, o homem vai chegar e vai servir para quê? Eu mesmo já tive essa crença. Entende? Então eu fico esperando acontecer essa outra coisa que é o relacionamento para ver se eu fluo, para não parecer que eu fiz tudo sozinha, porque é pesado, porque senão eu também passo uma sensação de que se eu for e fluir em tudo, parece que eu não vou precisar de ninguém, mas eu, no fundo, eu quero precisar de um homem. Só que é onde a gente vai trazendo, para que eu preciso de um homem? Não é só financeiramente, é para amor, é para carinho, para direcionamento, é para proteção, e a gente tem que entender esses papéis, esses lugares muito bem definidos dentro da gente. Senão a gente vai se boicotar mesmo. Aí tem um problema com meu pai. Eu vou atrair dinheiro, mas o dinheiro nunca vai ficar. Porque eu tenho uma treta lá com meu pai. Mal resolvido com ele. Eu julgo ele, eu condeno ele. Eu não tomei essa masculinidade dele saudável para a minha vida, que é a vida que ele me deu. Tem um problema com a minha mãe. O dinheiro fica travado, não vem, porque a mãe eu fluí. E eu julgo a minha mãe, eu condeno a minha mãe. Então, assim, é a mesma coisa aqui. O cara que é masculino, que é feminino, teve treta com o pai, teve treta com a mãe. Então, assim, a base é muito parecida. Eles andam muito parecido, relacionamento e dinheiro. Fez sentido a sua pergunta ou ainda tem mais uma coisa para clarear? Não. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, às vezes, eu observo, tanto em mim como em outras pessoas, a questão desse tipo de comportamento em relação às duas coisas. Eu acho que tem mesmo essa familiaridade. E aí, quando eu falo treta com o pai e com a mãe, né? Se eu quero ser muito masculina, é porque eu tô rejeitando meu pai e eu quero mostrar para ele que eu vou ser mais macho do que ele conseguiu ser. Aí eu vou para a vida ganhar dinheiro tentando lutar contra os homens. Eu quero bater com os homens. Eu vou para o mercado de trabalho tentando mostrar sempre o meu valor. Aí, olha só, às vezes, olha que coisa. Às vezes, eu não estou nem com a intenção de ganhar dinheiro, minha intenção é de ter poder.
por isso eu trabalho, por isso eu tenho diploma. Eu não quero, às vezes, realmente prosperar e fazer dinheiro. Eu quero mostrar para os homens que eu sou boa. Quero mostrar para o meu pai que eu sou boa. Então, olha a minha crença e eu não estou indo para o mercado de trabalho para fazer dinheiro. Às vezes a intenção minha não é prosperar, é ser reconhecida. Por quê? Por quê? Porque eu tenho uma treta lá atrás e que eu tretei com todos os outros homens e com as mulheres também. E aí vai. Entende? Então, às vezes eu tenho uma treta com a minha mãe, aí eu me relaciono com os homens de forma masculina, eu vou para o mercado de trabalho para mostrar poder, mostrar que eu tenho espaço, mostrar que eu tenho, que eu sou importante, porque eu não fui vista por um homem lá atrás, eu estou tentando ser vista pelos homens no mercado de trabalho. É ou não é? E aí tem que entender essa crença. Então, na verdade, não estou indo ganhar dinheiro, porque às vezes ganhar dinheiro e prosperar não tem nada a ver com mostrar nada para ninguém, às vezes não sou nem vista. Mas é a minha necessidade de ser vista, ser aprovada. Graciele tá aí. Eu quero muito esse reconhecimento. Para que diabos eu quero? Eu preciso. Não que nada é errado, só que sempre que eu falo aqui é para que diabos eu quero isso? Eu tenho que ter clareza. Para que eu quero sucesso profissional? Para que eu quero a cadeira, não sei das quantas, em tal lugar? Para quê? Qual é a intuição mesmo do meu coração para isso? Eu quero mostrar o que para quem? Provar o que para quem? Entende? Porque quando eu entendo isso, é mais fácil chegar nesse lugar, ou às vezes eu nem quero esse lugar, e outro lugar para mim tá de boa, e eu tô super confortável. Quando hoje eu falo que eu quero um homem, eu falo dessa forma assim, para cutucar vocês, mas foi isso que eu entendi. Na verdade, o que eu sempre quis foi ser amada, o que eu sempre quis foi ser protegida. Então, eu só assumi isso e parei de ficar brigando com os homens, parei de... Eu falei, não, eu vou entrar no meu lugar, eu quero muito prosperar. E vim aqui para prosperar, vim aqui para transformar vidas, não para ficar mostrando que eu era a mais top da internet, que eu tinha essa coisa de me afirmar. Hoje eu não preciso disso. Resolvi aqui dentro de mim. Resolvi as tretas com meu pai. E aí a coisa começa a fluir diferente. Então, assim, Jaque, o que você prefere hoje, se for para você escolher? Você prefere ser uma mulher bem-sucedida ou ter uma família? Eu prefiro ter uma família, porque hoje, dentro do meu autoconhecimento, para mim, preenche mais, faz muito mais sentido para mim. Scorpio, ter um homem, ter uma companhia, ter família, ter filhos, né, mais para frente, e viver isso do que estar sozinha, que é a minha realidade hoje, sozinha, prosperando dinheiro, mas não ter essas outras coisas. Então, hoje, para mim, o meu reconhecimento é isso. Uma coisa não anula a outra. Mas hoje, dentro de uma escolha, eu farei essa escolha porque faz mais sentido para mim, que eu parei de ficar tentando provar. Porque antes, até para os homens, eu tinha que me provar na minha profissão. Eu tinha que, tipo assim, eu não sabia o meu valor feminino, eu não sabia que o meu valor estava em quem eu era. Então, eu tinha que falar, eu sou uma psicóloga, não, eu sou isso, eu faço aquilo. Porque eu tinha que estar provando para os homens que eu era boa, porque eu não achava que eles simplesmente iam olhar para mim e me aceitar como mulher e que o meu valor não estava no que eu gerava de recurso. Então, foi todo um processo para fazer isso. Hoje eu me entendo que não, que um homem vai gostar de mim porque eu sou, pela minha companhia, pelos meus princípios, não por quanto dinheiro tem na minha conta, ou por quantos títulos eu tenho. Mas antes eu achava que era isso que... Tanto que eu sempre... Nossa Senhora, eu encontrou de verdade, eu sou psicóloga, e eu ia assim, ficar me afirmando, tanto que eu estudava, tanto que eu era guerreira, que eu era esforçada, que era para o cara olhar para mim e me afirmar. Na verdade, isso era só a minha criança que queria afirmar para o meu pai e para os homens que eu era boa. Então, quando eu resolvi isso, passou. Eu vi num podcast, num corte de podcast, um homem falando isso. Ele disse que às vezes vai para o encontro de Tinder e aí pergunta para a mulher: me fala um pouco sobre você. Eu sou, por exemplo, né? Eu sou corretora de imóveis, eu vendo alto padrão, eu não sei mais o quê. E parece que tem uma competição ali, né? Não está ali aquela coisa do... A identidade daquela mulher virou a profissão que ela tem. E se tirar a profissão dela, ela é o quê? Então, sim. Hoje, se eu viver, por exemplo, se eu for engravidar hoje com meu esposo e eu não puder ser a profissional, eu serei a melhor mãe, a melhor amiga, a melhor dona de casa, eu serei milhares de outras coisas. Nós temos muitos papéis na vida, né, Jaque? Que não é tão, que tem o mesmo valor, até mais do que o meu diploma, do que as coisas que eu produzi. Só que, assim, cara, para eu trazer essa mentalidade, foi, assim, um trabalho, sabe? E é o que eu falo muito para vocês são além disso, você é incrível. Se tirar tudo de você, você vai continuar sendo incrível. Recentemente, eu passei por uma quebra financeira, ano passado. E tá tudo bem, e aí? Agora lascou. Não tem dinheiro, o que sobrou? Sobrou eu, sobrou minha inteligência, sobrou meu carisma, sobrou... E eu tive várias pessoas do meu lado me apoiando, me amando, que rapidinho eu virei a chave. Eu falei, cara, não tem nada a ver com o que eu ganho no banco, entende? Tem a ver com quem eu sou. E não importa a casa que eu moro, não importa nada disso, é sobre mim.
Então, só reafirmou mais isso ainda. Então, quando eu falo que a gente vem para a humildade, a gente baixar nosso ego, a gente ter esse reconhecimento, sabe? Porque senão a gente fica a vida toda tentando se assumir isso, na mulher independente. E se tira a minha independência? E se tira o meu poder? Quem que eu sou? Eu sou mais poderosa ainda. Eu sei ouvir, eu sei tratar bem uma pessoa, eu sei montar uma mesa com carinho, a pessoa se sentir amada. Isso tem um valor enorme. Entende? Eu sei chegar do lado de uma pessoa e falar assim, eu confio em você. Cara, tem gente que eu atendo vários casais e os homens estão aqui se matando, fazendo tudo pelas mulheres. Ele fala, eu só queria que ela dissesse que acreditava em mim. Eu vou bancar, eu faço tudo, eu não me importo. Eu ouço isso dos homens. Só que às vezes ela não reconhece, nada do que eu faço tá bom. Às vezes só queria que ela falasse assim, eu chego para contar de um projeto, ela fica, mas vai dar certo? Mas isso aqui, as controladoras, né? Ele fala, eu só queria que ela falasse assim, eu tô com você, vai dar tudo certo, vamos lá. Que eu ia meter o pau, ia fazer, ia acontecer. Aí eu falo, tá vendo, Bé? Às vezes a gente se perde por tão pouco. E a minha profissão me ajuda muito nisso, porque eu ouço muito todas as vertentes das histórias, eu ouço os homens. Eu tinha que um dia gravar, que é o meu sonho, assim, gravar os homens e trazer para eles conversar. Eu acho que eu vou começar a fazer uns quadros desses, assim, trazer homens para eles falar a visão dele para as mulheres, sabe? Porque às vezes a gente não vê o outro lado, não entende que é muito simples. O cara fala, não, dinheiro para mim e ser provedor não é um problema, mas o que eu quero? Reconhecimento, que tudo que o homem precisa é reconhecido. E a mulher não reconhece, não elogia, não fala ali, não sustenta isso que ele precisa para ele continuar fazendo. Então, a gente tem que entender todas essas facetas, entende? Então, assim, hoje um homem tá lá, às vezes só precisa chegar em casa, ter paz, ter um colo, isso para ele é o que o dinheiro dele não pode pagar, e às vezes o que ele procura é só isso numa mulher. Não é o título dela, não é ela ser independente, não é nada. E ele faz tudo, minha filha, paga unha, cabelo, tudo. Sabe aquela vida que a gente fala assim, ele tem prazer de fazer, mas ele quer ter paz quando chegar em casa, ele quer ter uma amiga, ele quer ter um sexo gostoso, e tá tudo bem, é isso. Só que aí a gente fica estressada, a gente quer estar no controle, aí a gente perde libido, a gente não consegue ser leve, a gente faz todo o processo inverso. Enlouquece eles. Aí a gente não encaixa as coisas. Então é o que eu falo, o que eu quero, o que eu preciso ser para ter isso. Quando eu tenho clareza, eu falo, meu amor, o que você quer de mim? É isso, eu vou te entregar, e eu quero isso de você, tá tudo certo. Entende? Às vezes a gente fica brigando, eu vejo muitos aqui nos casais. Tu fala assim, porque o dinheiro? Porque você fala, não é isso o problema de vocês. Você tá inseguro, você quer isso, você quer isso. Porque tem coisas no relacionamento que é exatamente isso. Eu, por exemplo, tenho minhas coisas que eu quero. Se o cara me der isso, isso e isso, meu amor, não importa. Um monte de outras coisas não faz diferença. A mesma coisa, o homem às vezes só quer uma coisa da mulher. Se ela der aquilo, ele não se importa com as outras coisas. Só que a gente não é verdadeiro, a gente não fala exatamente o que a gente quer e a gente fica arrumando picuinha com eles, sabe? Eles com a gente com eles. Mas você fez isso com a sua mãe. Mas aquilo que isso aqui. Não é nada disso. Na verdade, eu estou insegura, eu quero só que você me dê segurança, eu quero que você me apoie. A outra, eu quero que você me priorize acima da sua mãe. É isso, ponto. Aí eu dou isso para ele, ele me dá aquilo, acabou a treta, acabou. Mas enquanto não fala a verdade, fica de picuinhazinha, um com o outro, com uma coisa que não tem nada a ver com a real base das coisas. E o que eu sempre tento trazer aqui, que eu falo que é a provocação, é vamos olhar porque realmente está por trás disso. Gente, eu vou liberar vocês, porque eu gosto do tema, eu posso ficar aqui até meia-noite, mas eu tô vendo que vocês já estão assim, desfalecendo. Mas muito obrigada, deixa eu parar de gravar aqui. Obrigada pela